tudo bem? Eu sou a professora Camila Tecla e nessa aula temos como objetivo conhecer os modelos de avaliação e compreender as suas funções no processo de ensino e de aprendizagem no contexto escolar. O processo avaliativo está intimamente relacionado com a tendência pedagógica e a concepção teórica que a escola adota, consequentemente com o plano de aula. Nesse sentido, conhecê-la se faz necessário para que o professor não cometa equívocos no processo avaliativo, ou seja, realize avaliações que não estejam de acordo com a concepção teórica adotada pela escola. Conforme estudamos na unidade 2, temos as tendências pedagógicas tradicional, escola nova, tecnicista, libertadora e histórico-crítica. A característica da avaliação na tendência tradicional é a reprodução do conhecimento por meio de respostas que correspondiam ao padrão dado pelo professor. A memorização e a reprodução são as habilidades que são cobradas e desenvolvidas nesse tipo de avaliação, tendo em vista que estas são as únicas habilidades necessárias para a repetição do conteúdo. Nesse sentido, a inteligência era medida pela capacidade de memorização. Quanto mais informações a pessoa era capaz de memorizar, mais inteligente ela era considerada. A avaliação nessa tendência pedagógica visava a quantificação. Nesse sentido, as avaliações mensuravam o aprendizado dos alunos e estes eram classificados de acordo com o seu desempenho, pois acreditava-se que a classificação incentivava os alunos para a busca de melhores resultados. A avaliação tradicional era aplicada respeitando os períodos considerados avaliativos, término dos períodos letivos ou de aplicação de um conteúdo, podendo ser estes bimestrais, semestrais ou anuais, o que caracterizava a avaliação como parte final do processo de ensino e aprendizagem. Na tendência pedagógica escola nova, a avaliação era realizada por meio da autoavaliação ou autocrítica, pois quem deveria avaliar o aluno deveria ser ele mesmo, tendo em vista a busca da independência, autoconfiança e da criatividade. Nesse sentido, o aluno se autoavaliava por suas ações, sendo estas corretas ou não, assim como também era peça fundamental no processo de elaboração do conhecimento. A avaliação na tendência tecnicista retomou as características da avaliação da tendência tradicional, ou seja, com foco na mensuração dos conhecimentos adquiridos pelos alunos. A avaliação era aplicada somente no final do processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que a ênfase nessa tendência pedagógica estava na aplicação dos instrumentos e técnicas. Dos vários recursos ou instrumentos que eram utilizados para o processo avaliativo, podemos destacar a coleta de informações por meio dos questionários, escalas de atitudes que deveriam ser incorporadas pelos alunos e também as fichas de registro. Na tendência libertadora, a avaliação possuía características de uma prática emancipadora do indivíduo. Assim, era desenvolvida a partir do progresso que o grupo alcançava a partir de um cronograma também definido pelo próprio grupo. A avaliação poderia ser realizada por meio da interação entre o professor e o aluno dentro de um grupo, a partir da compreensão e da reflexão crítica sobre os conteúdos discutidos e dos trabalhos escritos e autoavaliações individuais. Na tendência histórico-crítica, ela possui como característica uma avaliação que se desenvolve no decorrer de todo o processo de ensino e aprendizagem, desde o momento em que o professor elabora o conteúdo e o compreende antes de ensinar os seus alunos,
até o momento em que o aluno consegue construir novos conceitos. Desta forma, compreendemos que a avaliação permeia todo o processo de ensino e aprendizagem, desde o momento do planejamento dos conteúdos pelo professor e levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, até o momento de encerramento dos conteúdos e início de outros. Assim, para que a avaliação ocorra de forma completa, é preciso que o professor conheça quais são os modelos de avaliação e quais são as suas funções. Nós temos 3 modelos de avaliação: a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. A avaliação diagnóstica possui a função de diagnosticar. Se aplicada no início de um conteúdo, a sua função é a de verificar os conhecimentos e experiências que os alunos já possuem e, no final do processo, verificar as aprendizagens dos alunos quanto aos conteúdos que foram trabalhados. A avaliação diagnóstica geralmente é usada no início de um conteúdo novo, de um período letivo ou de um projeto. Essa avaliação tem por objetivo obter informações sobre os conhecimentos prévios dos alunos, seus gostos, interesses e também suas atitudes. A avaliação formativa é realizada no decorrer do ano letivo, com o objetivo de verificar se os alunos estão atingindo os objetivos de aprendizagem que estão previstos. Este tipo de avaliação é basicamente orientadora, pois encaminha tanto o estudo do aluno quanto aos procedimentos pedagógicos do professor. Essa avaliação tem como principal objetivo detectar problemas de ensino e também de aprendizagem. Por meio dela, o professor enfatiza os resultados da aprendizagem e estabelece um comparativo entre os diferentes resultados obtidos pelo mesmo aluno, bem como o processo de aprendizagem que permitiu a obtenção dos resultados e as causas também, se houver fracasso na aprendizagem. Por meio dessa avaliação, é possível que o professor faça mediação com os alunos que estão apresentando dificuldades no processo de aprendizagem no decorrer do trabalho pedagógico com os conteúdos. A avaliação somativa está vinculada à noção de medida e possui o objetivo de classificar o aluno para determinar se este será aprovado ou reprovado. Embora tenha um pressuposto que é a objetividade da nota, geralmente expressa por um número, depende dos valores do professor, que estes são subjetivos. Então, a avaliação somativa está preocupada com os resultados das aprendizagens. Sua principal característica é a capacidade de informar, situar e classificar o avaliado, tendo a perspectiva de conclusão em evidência, pois acontece somente no final de um processo educacional. Dessa forma, é relacionada à punição ou à premiação, de acordo com as diferenças e desigualdades entre os estudantes. Aí você deve estar se questionando, então não devemos aplicar as avaliações somativas? Mas por que as escolas aplicam as avaliações somativas? Isoladamente, os modelos de avaliação não conseguirão cumprir o seu objetivo, que é compor, ou seja, fazer parte do processo de ensino e de aprendizagem. Dessa forma, é preciso pensar em uma avaliação que veja o aluno de forma integral e humanizada. Nesse sentido, eu vou levantar um questionamento a você. Não podemos utilizar os 3 modelos de avaliação de forma colaborativa? Um abraço e até a próxima aula!